Fala, galerinha do nono ano. Galerinha, a gente está com o vídeo 8 para dar prosseguimento à segunda parte da resolução das questões, ou seja, das questões da atividade qualitativa, tá certo? Então vamos dar início. Questão de número 11. Olha, essa questãozinha aqui, gente, ela é muito fácil. Eu sei que alguns alunos tiveram dificuldade porque ela envolve um pouco de matemática, mas ela é fácil. Vamos lá. Um átomo apresenta número atômico A igual a 37, ou número de massa igual a 37, número atômico igual a 19. Qual o valor da terça parte do dobro do número de nêutrons? Olha, gente, se a gente observar aqui, ó, eu não deixei espaço não, então vamos por aqui mesmo. Se a gente observar aqui, eu vou aumentar mais aqui a tela para ficar mais branquinho. Pronto. Olha, se a gente observar aqui, primeiro, eu não sei quem é esse átomo, vou chamar de X, certo? Aí ele está dizendo que esse átomo tem número atômico 37, ou número de massa 37 e número atômico, ou seja, número de prótons 19. É essa a representação que eu tenho que ter em mente. Aí ele quer saber qual o valor da terça parte do dobro do número de nêutrons. Então o primeiro passo aqui que a gente tem é como calcular o número de nêutrons. Eu tenho duas formas. Eu posso subtrair aqui um do outro, ou simplesmente, pessoal, eu posso usar a fórmula número de massa é a soma dos prótons, que é o número atômico, menos o número de nêutrons. O número de nêutrons aqui, ó, vai ser 37, que é o número de massa, menos 19. Então, nesse caso aqui, o número de nêutrons meu vai dar, ó, 18. Pronto. Agora vamos para a resposta. Deixa eu mudar aqui a cor da canetinha. Vermelho. E vou aumentar aqui mais ainda, ó. Vou aumentar aqui mais ainda, gente, para ficar mais espaço aqui. Pronto. Olha, deixa eu só subir bem aqui. Pronto. Ah, deu no mesmo aqui. Deixa eu só fechar aqui. Pronto, então eu vou deixar do jeito que tá. Olha, o que é que acontece aqui? Ele está dizendo, gente, a terça parte do dobro de nêutrons. Qual é o dobro do número de nêutrons? Ó, 36. Vezes a terça parte. O que é a terça parte? É 1/3. Então, o que é que vai acontecer? 36 vezes 1, 36. Dividido por 3, vai dar quanto? Ó? 12. Qual o valor da terça parte do dobro do número de nêutrons? 36. Então, quem marcou esse item 1 aqui, acertou. Professor, não entendi. Ora, ele perguntou o seguinte, qual é a terça parte do dobro do número de nêutrons? Então, a primeira coisa é descobrir quantos nêutrons esse átomo X tem. Já tem o número de massa aqui em cima, ó, e o número atômico. Subtrair 19 de 37 deu 18. Qual é o dobro de 18? 36. Qual é a terça parte de 36? É dividir 36 por 3, dá 12. Resposta primeira aí, quem acertou, parabéns. Vamos dar prosseguimento aqui, certo? Opa, deixa eu fechar aqui, pronto. Questão 12. Um cátion mais, olha, já deu sinal, bivalente, ou seja, ele é 2 mais. Um cátion mais bivalente, Y, apresenta 40 como número de massa e 28 como número de elétrons. Qual o número atômico desse átomo? Gente, isso aqui é muito fácil. Deixa eu ver se eu deixei algum espaçozinho aqui. Pronto, deixei. Ó, observe aqui. Ele está dizendo que esse átomo aqui, ele é um átomo bivalente, ó, Y. Então, 2 mais. Aí ele está dizendo que esse átomo ele tem número de massa 40 e tem um total de 28 como elétrons. Só que tem o seguinte, ele tem 28 elétrons. Então, o que é que acontece aqui? Ele tinha quantos elétrons antes? Ele tinha 30. Ele tinha 30, perdeu 2, passou a 28. Qual é a neutralidade da matéria, gente? A neutralidade da matéria é o número de prótons ser igual ao número de elétrons. A partir da hora que ele perde elétrons, ele vira um cátion. Se ele ganha elétrons, ele vira um ânion. Por isso que tem esses 2 mais aqui. Observe o que é que aconteceu. Antes, ele tinha 28 elétrons. Ou seja, ele tinha 30 elétrons, perdeu 2, passou a ser 28. Então, antes ele tinha 30. Então, 30 também é o número atômico dele. Aí a questão quer saber justamente isso. Quantos prótons esse átomo tinha? Ou seja, quanto é o número atômico? 30. Quem marcou esse item aqui, tá de parabéns, tá certo? Vamos dar prosseguimento aqui. Questão de número 13. Gente, essa questão de número 13 aqui diz o seguinte, ó. Quando acontecer que vocês encontrarem esse tipo de questão, desenhem todos os átomos um do lado do outro para poder a gente responder as questões. Senão vocês vão errar. Primeiro aí, ó. O átomo X tem número atômico 20 e número de massa 52. O átomo Y tem número atômico 14 e número de massa 52. O átomo Z tem número atômico 20 e número de massa 58. Marca a alternativa errada em relação a esses átomos.
Ele quer saber errado. Então vamos observar aqui, eu já fiz o esquema. Gente, quando ele diz que o átomo X tem número atômico 20 e o Z tem número atômico 20, lembre daquele conceitozinho, átomos que têm o mesmo número atômico, eles são isótopos. Então X e Z são isótopos. Quando ele diz que o átomo X tem número de massa 52 e o Y tem número de massa 52, eles são isóbaros, ou seja, tem o mesmo número de massa. E quando eu calculo o número atômico de Y dá 38 e o número de nêutrons de Y dá 38, o número de nêutrons de Z dá 38, esses átomos são isótonos. Então tem as três relações fundamentais entre os átomos: isotopia, isobaria e isotonia. Isso aqui, gente, é questão de prova. Com base nesse conhecimento, vamos lá marcar a alternativa correta, que na verdade ele quer errada. Os átomos X e Z são considerados isótopos? Verdade. Os átomos X e Y são íons? Não. Já encontramos uma resposta aqui. Deixa eu só apagar aqui. É essa alternativa aqui. São íons. Beleza, questãozinha fácil. Vamos para a próxima. Questão 14. Gente, o ânion enxofre, olha o que ele coloquei. 4-. Tem número de massa igual a 32 e número atômico igual a 16. O que ele está dizendo? Ele está dizendo o seguinte, esse enxofre, ele é assim, 4-, ele tem número de massa 32 em cima aqui e número atômico 16. Aí ele quer saber qual o número de elétrons e de prótons. Ora, gente, de prótons já é 16, que é o número atômico. O número de elétrons, o que eu vou fazer? Antes ele tinha 16 prótons e 16 elétrons. Ganhou 4, porque um ânion ganha elétrons. Então passou a 20. Então a resposta aqui é 20 e 16. 20 elétrons e 16 prótons. Questãozinha tranquila. Vamos prosseguir para a próxima questão. Questão de número 15. O cálcio, número de massa 40. Vou riscar aqui. Cálcio, número de massa 40. E número atômico 20, possui isóbaros com seguintes números atômicos. Olha aqui esses átomos aqui, 22, 25, 34. Os isóbaros, cálcio, possuem números de nêutrons, respectivamente. Ele quer saber o número de nêutrons de todo mundo aí. Então, gente, se eu não fizer um esquemazinho como esse, eu não vou conseguir acertar. Ele me deu o átomo de cálcio, o átomo X, o átomo Y e o átomo Z. Ele disse que todos eram isóbaros, ou seja, o número de cima são iguais. O que vai mudar aqui? O número de baixo, que é o número atômico. Então você subtrai, gente, o número de cima do número de baixo. É como se eu estivesse usando essa fórmula aqui. O número de massa é a soma de prótons mais nêutrons. Automaticamente, o que acontece aqui? O número de nêutrons vai ser a diferença entre o número de cima e o número de baixo. Matou a questão. Então, 20, 18, 15 e 6. Vamos ver lá qual a alternativa lá que tem. Deixa eu só voltar bem aqui. 18, 15 e 6. 18, 15 e 6. A primeira, quem marcou a primeira aqui, está correta. Parabéns, vamos prosseguir aqui. Questão de número 16. Gente, essa questão de número 16 aqui é sobre o hidrogênio. Olha o que ele está dizendo. Não vou nem ler ela aqui, não, mas porque é uma questão fácil. O que ele está dizendo aqui do hidrogênio? O hidrogênio ele tem número de massa 1 e número atômico 1. Aí ele quer saber quantos prótons e quantos nêutrons. Ora, ele tem um próton. Se eu subtrair o número de prótons, que é o de baixo menos o de cima de mais, vai dar 0. Então, ele tem um próton e tem 0 nêutrons. Primeira afirmação aqui. Quem marcou essa aqui, acertou. Tá certo? Questão de número 17. Um íon de carga mais 1 possui 26 elétrons. Seu número de nêutrons é 5 unidades menor do que o número de prótons. Qual é o número de massa desse íon? Vou colocar aqui, vamos escrever aqui mesmo. Deixa eu só apagar aqui. Gente, ele está dizendo assim, um íon, eu não sei quem é esse, eu vou chamar de X, pronto. Um íon de carga mais 1, quer dizer que virou um cátion, possui 26 elétrons. Então quer dizer que antes ele possuía 27 elétrons, perdeu um, passou a 26, que é o número atômico dele. Por quê? Porque quando era neutro, o número de prótons era igual ao número de elétrons. Ele tinha 27 prótons e 27 elétrons. Perdeu um elétron, passou a 26 elétrons. Só que o número de prótons não muda, então o número de prótons é 27. Aí ele diz o seguinte, seu número de nêutrons é 5 unidades menor de que o número de prótons. Então vamos já descobrimos quantos prótons ele tem, 27.
Aí ele está dizendo que é 5 unidades menor. 27 menos 5 vai dar quanto? 22. Aí ele quer, pessoal, saber o número de massa. Ora, quem é o número de massa? A soma de prótons mais nêutrons. Aqui vai dar 9, aqui vai dar 49. Ó, resposta, o segundo item. Questãozinha fácil, vamos passar para frente. 18. Um átomo X é isótopo do ouro, representado por AU. O elemento químico ouro tem número de massa 196 e número atômico igual a 79. Sabendo que o número X tem 57 prótons, qual é o número de massa? Gente, se eu não fizer um esquema assim, eu não consigo responder. Deixa eu só desligar aqui a internetzinha, que esse sitezinho eles entram aqui de vez por outra. Pronto. Aí o que ele quer saber aqui? Ele está dizendo o seguinte, ó. O ouro, que tem número de massa 196 e número atômico 79, é isótono do átomo X, que tem número atômico 57. Mas eu não sei o número de massa do átomo X. Para me calcular o número de massa do átomo X, eu preciso saber dos seus prótons, que já está aqui, ó, 57, mas não tem os nêutrons. Só que a questão me deu uma dica. Diz que esses dois caras aqui, ó, são isótonos. Isótonos é o mesmo número de nêutrons. Então quer dizer o seguinte, gente. Se eu encontro o número de nêutrons do ouro, eu encontro desse átomo X. Subtraio de baixo do de cima, ou uso a fórmula da questão 17, e encontrei 117. Pronto. Se o ouro tem 117 nêutrons, X também vai ter 117 nêutrons. Somei 57 com 117, vai me dar 174. Se eu voltar lá para a questão, é o último itemzinho aqui, ó. Deixa eu só apagar aqui, pessoal. É o último itemzinho aqui, ó. Vamos prosseguir. Questão de número 19. Questãozinha teórica. Rutherford determinou pela primeira vez, com base em experimentos, que foi o experimento de partículas alfa, que eu ainda vou cobrar de vocês o trabalho que eu tinha passado antes da quarentena. Não esqueci, viu, pessoal? A quantidade que a matéria é descontínua. Qual uma das contribuições reconhecidas de Rutherford ao real modelo atômico? Gente, é aqui, ó. A existência de uma partícula atômica que foi a primeira a ser descoberta, não. A existência de partícula atômica positiva, que são os prótons. A última alternativa aqui é a alternativa correta, tá certo? Deixa eu só voltar aqui pro esquemazinho aqui. Pronto. Opa. Agora não tá dando certo. Fechar bem aqui, ó. Que a canetinha tá atrapalhando aqui. Pronto. Questão de número 20. Gente, essa aqui é muito fácil, ó. O átomo A tem 20 prótons e 12 nêutrons. O ânion bivalente B tem 10 prótons e 22 nêutrons. O cátion bivalente C tem 22 prótons e 10 nêutrons. O ânion D1 tem 12 prótons. Aí ele quer saber o seguinte. Ele quer saber quem são os átomos isoeletrônicos. Se você fizer aí, eu não fiz aqui o esquema. Aqui tá aqui. Então, se eu fizer aqui as informações que a questão me passou, lembrando, sempre, gente, que ele der mais de um átomo, faça essas organizações que você não erra. Então, o que ele está querendo aí? Ele quer saber quem são os átomos isoeletrônicos. Gente, o que são átomos isoeletrônicos? São átomos que têm o mesmo número de nêutrons, tá certo? Então, tá aqui, ó. Se eu subtrair o número de prótons do A menos o número de massa, vou ter 20. Olha o que acontece com o cátion C2+. Também tem 20. Então, eles são átomos isoeletrônicos, tá certo? Parabéns. Quem acertou, quem fez, quem entregou. Até a próxima. Tchau.